Boa tarde, nós somos o grupo que vai falar sobre sexologia forense, e aí o grupo é composto por Andresa, Brenda, Edgar, Fernanda, Ingrid, Marcela, Matheus e Paloma. Bem, e eu, Brenda, vou começar aqui agora falando para vocês justamente desses conceitos iniciais do estupro e da perícia do estupro, parte 1. Primeiro a gente tem que entender justamente o que é, a sexologia criminal. Bem, sexologia criminal também é a mesma coisa que sexologia forense, e ela vai avaliar justamente, essas questões médico-biológicas, periciais, ligadas aos delitos contra dignidade e liberdade sexual. E a gente tem que se atentar que é um crime muito maior do que o que está escrito aí, porque é um crime que vai ferir a dignidade humana, né? E aí veio a OMS e caracterizou aí pra gente, como vocês podem bem ler, que depende do uso intencional e que tenha a possibilidade de causar ou que cause lesões graves, chegando inclusive chegar até a morte. E a gente tem que se atentar porque esse fenômeno ele pode atingir diversas culturas, né? Classes sociais, religiões, etnias e afins. Só que quem vai mais sofrer com esse crime são as parcelas mais desprotegidas da sociedade, que no caso são mulheres e crianças. E aí o crime que mais está presente na casa da violência sexual é o estupro, né? Como a gente sabe aí, diversos exemplos no nosso cotidiano, infelizmente, acontecem. E falando justamente sobre o estupro, vai ter a lei 12.015, que vai justamente tipificar para a gente o que vai acontecer, né? Tem que ser mediante uma violência, uma grave ameaça, relacionada com conjunção carnal e ato libidinoso. Mas, no caso, o que seria essa conjunção carnal? Seria justamente a introdução completa ou incompleta do pênis na cavidade vaginal, ocorrendo ou não ejaculação. E no caso do ato libidinoso, é um termo muito vago, que ainda no direito não tem um consenso, mas seria justamente toda e qualquer prática que tenha o objetivo de satisfazer completa ou incompletamente o apetite sexual. De fato, de modo que é um ato muito obsceno, né? E, no mínimo, leva a uma lesão do pudor. E aí, como é que vai ser a pena desse tipo de crime? No básico, assim, no geral, de 6 a 10 anos de reclusão. Só que se atentem aí que eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque vai depender justamente dos agravantes. Como seria isso? Se a vítima for menor do que 14 anos, a pena vai ser de 8 a 15 anos. Se a vítima tiver entre 14 e 18, a pena vai ser de 8 a 12 anos. Se no estupro resultar uma lesão corporal de natureza grave, a pena vai ser de 10 a 20 anos, e se resultar em morte, a pena é de 12 a 30 anos. E aí a gente tem que se lembrar que o homem e a mulher eles podem ser tanto sujeito ativo ou passivo do crime, só que as mulheres, como eu já falei antes, elas sofrem muito mais com isso, né? Então, normalmente elas são como sujeito passivo. E ainda dentro dos conceitos iniciais, a gente tem que lembrar do estupro de vulnerável. O que seria isso? Seria justamente um estupro mediante uma violência presumida, que vai acontecer quando a vítima é menor do que 14 anos ou então quando a vítima é portadora de uma deficiência mental. Justamente porque esses dois grupos não têm condições de possuir resistência, ao estuprador. E vulnerável, se a gente for pegar justamente a tradução literal no dicionário, significa repugnante, como esse crime realmente de fato é. E aí, a violência efetiva que acontece no estupro é quando tem uma força física ou psíquica que vai acontecer, que vai decorrer justamente da impossibilidade da vítima de se defender ou de reagir, né? E aí pode acarretar em danos para a vítima físico ou psíquicos. E justamente para avaliar essa questão, a gente tem que fazer a perícia. E como é que é a perícia no estupro? É um ato indispensável, justamente porque vai deixar vestígios, é um crime que normalmente vai deixar os vestígios por conta da condição carnal ou então do ato libidinoso. E aí, aqui a gente vai fazer a coleta do material para ter as provas biológicas que vão confirmar o ato e identificar o autor. Lembrando que é importante fazer a perícia tanto na vítima quanto no agressor. No agressor, a gente vai avaliar principalmente a identidade e o estado mental, e na vítima, a gente vai discorrer um pouquinho melhor agora. Bora lá. A metodologia do estupro, falando sobretudo de perícia de coito vaginal, vai se dividir em 4 partes: histórico, exame subjetivo, exame objetivo genérico e exame objetivo específico. No histórico, a gente vai tentar colher todas as informações que a vítima lembra do ato, justamente para a gente tentar montar uma sequência cronológica. Claro que o histórico por si só não vai comprovar que houve alguma coisa, mas justamente com as outras provas ele vai ser analisado e incluído na perícia como um todo. Já no caso do exame subjetivo,
a gente vai avaliar as condições psíquicas da vítima, né? Justamente para tentar avaliar o desenvolvimento mental dela, justamente para tentar ver aquela questão do estupro de vulnerável que eu falei. Pronto, é nessa parte aqui que a gente vai tipificar essa condição. Agora, no exame objetivo genérico, a gente vai avaliar o estado geral da vítima, né? Que entra como avaliar peso, estatura, lesões, alteração corporal, enfim, tudo que for sugestivo de violência física. E também nos casos que há uma certa probabilidade de gravidez, avaliar os sinais de presunção e probabilidade, justamente no exame ginecológico que a gente vai falar já já. Sobre as lesões, né? As lesões, elas vão justamente mostrar para a gente se houve uma tentativa de se proteger, né, da violência ou da luta, e exemplos disso são equimoses ou escoriações, porque o agressor ele pode simplesmente tentar calar a vítima, ela tentar sair dali, então, né, escoriações e equimoses podem ocorrer. Ou então, até mesmo se ele for tentar fazer uma esganadura com ela, né, na tentativa de amedrontar, pode aparecer certas lesões também. E aí, quando essas lesões aparecerem, é muito importante a gente fazer a caracterização completa delas, falando de exposição, dimensão, estágio evolutivo e localização, né? Não falar apenas se é algo muito recente ou muito antigo, mas caracterizar bem certinho, justamente para a gente ter o maior número de detalhes possíveis. E agora, no exame objetivo específico, né, o que vai acontecer? Vai colocar a vítima em posição ginecológica, que é nessa cadeira aí que está exemplificado no slide, justamente para tentar avaliar o aspecto e a disposição dos elementos da genitália externa, né? Se a pessoa for virgem, o exame vai se fundamentar no estudo da integridade imenal. E se a pessoa tiver uma incomplacente ou então vida sexual pregressa, a gente vai tentar avaliar os sinais de gravidez, que nem já expliquei acima. Até porque, né, se tiver um feto lá dentro, dá para fazer o exame de DNA e tentar ver a paternidade para ver se realmente é do agressor. Avaliar também esperma na cavidade vaginal, porque também dá para colher material de DNA para fazer a prova. Exames de contaminação venérea profunda. Por quê? Porque se a vítima tiver determinada doença e o agressor também, é mais uma prova que pode tentar falar a favor de que o estupro realmente aconteceu. Além de que dá para a gente tentar colher os traços de fosfatase alcalina ou glicoproteína P30, mais comumente chamada de PSA, em vários casos de estupro, inclusive em agentes vasectomizados, como a gente vai ver mais para frente. Só que o melhor diagnóstico de certeza, né, de que de fato aconteceu, seria caso o estuprador ejaculasse dentro da vítima e na perícia fosse conseguido encontrar o espermatozoide, né, que é o elemento figurado do esperma, justamente porque seria uma prova incontestável. E por fim, para falar aqui um pouquinho de ruptura imenal, vou falar mais por cima, porque a gente vai aprofundar isso com vocês. Dentro do exame objetivo específico, né, ele vai ser um dos mais importantes a serem avaliados, e a sua avaliação é basicamente visual, né? Não vai se introduzir nada na cavidade imenal para tentar avaliar isso. E aí, quando for vê-lo, dá para tentar fazer a descrição das bordas, avaliando a cicatrização, né? Justamente para tentar ver a idade da lesão, vendo se tem, por exemplo, edema, tecido de granulação, enfim, entre outros. E também avaliar as bordas, né? Se elas são espessas ou delgadas, regulares ou irregulares, essas coisas. E aí, no caso de uma ruptura recente ou antiga, justamente fundamentar e justificar tudo que foi encontrado, que nem eu já falei antes. E aí, as particularidades seminais, Ingrid vai falar para vocês. Agora, as situações especiais, para a gente fechar aqui, né? Penetração sem ejaculação. Dá para a gente fazer um lavado da cavidade vaginal e tentar colher células epiteliais justamente por conta do atrito, né, entre o pênis e a cavidade vaginal. Dá para descamar células epiteliais do pênis e a gente vai e colhe justamente para tentar fazer a prova, avaliar a prova. No caso do agente vasectomizado, a gente vai utilizar principalmente a glicoproteína P30, também chamada de PSA. Não usa tanta fosfatase ácida porque alguns autores não confiam muito no valor preditivo positivo dela, mas ambos estão presentes aqui no esperma. E tem uma nova tecnologia, que no caso seria dos anticorpos espermáticos, que é uma teoria ainda muito nova, que não tem consenso na literatura e requer uma técnica muito avançada, mas basicamente consiste no fato de que se a mulher teve contato com o espermatozoide, ela vai passar a produzir no seu sangue anticorpos contra esse determinado antígeno, né? Mas como eu falei, ainda é uma técnica que não é muito utilizada hoje em dia.
Bem, gente, eu vou começar falando um pouco sobre a perícia do estupro, parte 2, que Brenda comentou bastante já, sendo que eu vou trazer a parte mais do ímã. Pode passar, por favor. A gente sabe que o ímã é essa estrutura mucosa, uma membrana mucosa, né, que acaba separando a vulva da vagina. E aí, esse ímã, ele tem duas partes, duas faces, que seriam vaginal e vestibular, ou profunda e superficial. A vaginal e a profunda, ela é ligeiramente côncava, ou seja, desse jeito, rugosa, irregular e de coloração vermelho escura, certo? Já a face vestibular, ela é um tanto mais convexa e ela forma com a face interna dos pequenos lábios um suco chamado de vulvo himenal ou ninfo himenal. Algumas vezes o ímã ele tem essa falha na parte superior, que corresponde à posição de 12 horas, a posição do relógio marcando 12 horas. E essa falha se dá devido ao fato de que é nesse canto que se insere o meato uretral, desculpa, e o clitóris. Aí a gente vai ter, pode passar, isso, duas bordas, né? Que vai ser a borda livre e a borda aderente ou de inserção. A borda livre, ela pode apresentar regular ou irregular ou recortada, pode ter reentrâncias, que são conhecidas como entalhes ou chanfraduras. Se elas avançam, chegando quase à borda de inserção, e se são simétricas, isso é muito importante lembrar que os entalhes são simétricos. Então, se eles avançam e chegam quase à borda de inserção, sendo simétricos, são denominados entalhes. Ou seja, a borda livre é a borda mais interna, certo? Já as superficiais, que correm em extensão, pode deixar. Ela tem geralmente de 2 a 3 milímetros e se dá o nome de chanfraduras. Diferente dos entalhes, elas não são simétricas. E algumas vezes a gente tem principalmente os entalhes confundidos com as rupturas. E a diferença entre ruptura incompleta e entalhe, a gente vai ver que não é tão difícil, mas mais à frente eu vou explicar um pouco mais essa diferença. Pode passar. Aí a gente vai ver agora um pouco da altura do ímã, que é a distância entre a borda livre e a borda de inserção. Lembrando que a borda livre seria a borda interna e a borda de inserção seria a borda mais externa, certo? Não necessariamente nesse sentido, porque está tudo no mesmo plano, mas internamente, vocês entenderam, aquela bolinha assim no meio e a parte mais externa aqui, certo? Então, quanto maior a altura, menor o ósteo interno e vice-versa. Porque se o ósteo for desse tamanho, a altura ao redor dele será maior, mas se ele for maior, a altura ao redor dele será menor, ok? Então, as dimensões do orifício dependem da largura do ósteo e relativamente da membrana mais ou menos larga que o fecha. E aí vale lembrar que a gente não tem um ímã típico. Cada mulher apresenta uma forma quase que pessoal do seu ímã. E é aí que a gente pode ver alguns, né? Que seria o ímã anular. Aqui o ímã septado, com esse septo no meio. O cribriforme, que todo mundo lembra da lâmina cribriforme. E esse daqui, que seria o depois da gestação, certo? Pode passar. E aqui a gente tem algumas classificações que a gente pode ver, que pode encontrar em alguns ímãs, que seria o septado oblíquo, o septado transverso, o ímã em bolsa, o septado longitudinal, diferentemente do transverso, o cribriforme e o ímã roto. Quanto a essas classificações, a gente tem dois principais que classificaram os ímãs, que são Afrânio Peixoto e Oscar Freire. Afrânio Peixoto, ele classifica baseado na presença ou não de linhas de junção, formando ângulos de inserção na vagina. Ela se divide em 3 grupos, que são os acomissurados, os comissurados e os atípicos. Os ímãs acomissurados, que é o que a gente pode ver aqui, são eles. Os imperfurados, que não têm abertura, isso aí precisa de cirurgia para ser remediado.
Os anulares, que são com orifício circular, ovalar ou elíptico. Os semilunares, em forma de lua crescente, seria tipo assim. Os helicoidais, que a membrana descreve curvas em hélice. Temos também os septados, que é os septos que a gente viu lá, transversal, longitudinal, pode ser oblíquo também. E os cribiformes, que é a membrana crivada por várias aberturas regulares. Então, o cribiforme ele não tem só uma abertura, ele tem várias pequenas, certo? Aí, os comissurados a gente tem os bilabiados, que seriam 2 comissuras, e a partir daí vai repetindo, né? Bi, tri, quadri e multilabiados ou coroliformes, que seria a membrana com a forma de flor, certo? Nos atípicos a gente tem os fenestrados, que é com um orifício grande e outro pequeno, com apêndices salientes, que seriam salientes, e com apêndices pendentes, que seriam pendentes. Já na classificação de Oscar Freire, ele traz outra coisa, que é principalmente ele pensa mais no orifício do ímã, certo? Então ele classifica esses orifícios em imperfurados, perfurados e atípicos. Os imperfurados, eles são raros. E quando existe essa situação, geralmente precisa de cirurgia, como eu havia falado, porque não tem como, não tem saída de fluxo, então essa mulher precisa fazer uma cirurgia para ter saída de fluxo, certo? Já os perfurados, eles podem ser punctiformes, que seria central ou lateral, circulares, ovalares ou elípticos, lineares, em forma de fenda, triangulares, que seria trilabiado, por exemplo, os quadrangulares, que seria orifício com 4 bordas, multiangulares, com muitos lábios, com 2 orifícios limitando um septo, certo? Com 3 ou mais orifícios, ou com vários orifícios, que seria o equivalente ao cribiforme. Já os atípicos, eles não se enquadram entre os anteriores, certo? Então, eles são realmente atípicos. E aí, dentre eles, a gente tem os ímãs múltiplos e os ímãs com uma elasticidade e permeabilidade diferente do esperado. Nos ímãs múltiplos, a gente tem casos de 2 ou mais ímãs situados em um mesmo plano ou em planos diferentes, um adiante do outro. Aí já chegou a se registrar até 3 ou 4 ímãs, certo? Já em elasticidade e permeabilidade, a gente vai encontrar coisa que é muito falada em relação à sexologia forense imenal, que seria a complacência. Porque a elasticidade de um ímã, ela pode chegar ao ponto de permitir a penetração de corpos mais calibrosos sem se romper, que seria os ímãs complacentes, que eles podem ser formados por excesso de membrana ou sempre é por exiguidade de membrana, certo? O conceito de ímã complacente, com certeza, é o mais discutível na prática de sexologia da medicina legal, porque ele, às vezes, chega a ser subjetivo. E aí você não tem como dizer se a pessoa realmente foi vítima de uma relação sexual não desejada, porque não tem como dizer se o ímã foi realmente rompido, porque por ele ser complacente, pode entrar coisas calibrosas dentro e não rompeu, certo? Então, a gente vai discutir isso mais à frente também. Tá, aí como a gente vai diagnosticar esse ímã complacente? Nos casos de exiguidade da membrana, que seria a orla, são sempre baseados na existência dessa orla estreita e de um orifício imenal, que seria o ósteo, amplo, certo? E que essa amplitude permita a penetração peniana sem produzir rupturas, ou seja, quanto maior o ósteo, a parte mais interna do ímã, mais fácil vai ser algo ser penetrado por lá sem rompê-lo, certo? E também, quando se trata de uma complacência por elasticidade ou de extensibilidade iemenal, o critério anatômico dá lugar ao critério histológico. Por quê? Porque para averiguar o aspecto dinâmico-funcional do ímã, recomenda-se que a examinada ela faça uma pressão positiva no abdômen, ao mesmo tempo em que se traciona os grandes lábios vulvares para fora e para os lados.
Dessa forma, a gente pode ter uma melhor visão dos aspectos anatômicos do ímã quanto ao seu ósteo. E quando ela faz essa pressão positiva, a gente consegue avaliar a dilatação desse orifício imenal, certo? E a possibilidade de uma penetração peniana, de produzir rupturas ou não. E a introdução de dedos e instrumentais, cilindros, o que seja, é totalmente desaconselhada para tentar descobrir se é complacente, tá? Então, não usa instrumentos nem dedos para isso, certo? No máximo, essa manobra aí que eu falei. E aí, se você tiver dúvida se é um ímã complacente ou não, se você não consegue afirmar, certo? Se houve alguma relação não desejada nesse caso, e aí você pode afirmar se houve conjunção carnal, no quesito que você vai ter que falar lá no laudo, trata-se de um ímã de conformação complacente e, por isso, o perito não pode afirmar nem negar a conjunção carnal. Então, nesse caso, você não tem como afirmar se houve ou não ruptura imenal. Pode passar. E agora, em relação a essas rupturas imenais, certo? Em geral, o número de rupturas varia entre 1 a 5. E o máximo de rupturas que já foi observado foram até 4 rupturas. E aí, Lacasani e Capraro, eles adotam esse método para localizar as rupturas como se fosse um mostrador de relógio. E aí, a gente pode usar, por exemplo, o 3, 6 e 9 horas. Ou Oscar Freire, ele divide a região em quadrantes, que seriam 2 superiores, direito e esquerdo, e 2 inferiores, direito e esquerdo, conforme essa imagem aí que está sendo mostrada. O local que mais comumente se rompe fica nos quadrantes inferiores. Por quê? Porque a posição de decúbito dorsal oferece maior resistência nos quadrantes inferiores do ímã. E também é nesses quadrantes inferiores que há maior altura imenal. E nos coitos em pé, a incidência de ruptura seria nos quadrantes superiores muito maior, ok? Tá. Agora, se um ímã ele foi encontrado roto, há 999 possibilidades entre 1000 de defloramento. Esse carinha aí que falava isso. Então, nesse caso de analisar se houve ou não uma ruptura imenal, geralmente, quando havia, era por causa de tirar a virgindade da mulher, seja como tenha sido. Sendo que, no entanto, ele pode ser roto tanto por traumatismos, manobra digital, por corpos estranhos, por acidentes em cuidados higiênicos mal orientados, por parto ou aborto, por estados patológicos, por imprudência médica. Além disso, também pode alegar que houve afastamento violento das coxas, pode ser também por equitação ou montagem de bicicleta, sendo que esses casos, quando relatados, não são muito aceitados e plausíveis, certo? E além da ruptura imenal por traumatismos, a gente pode encontrar outras lesões traumáticas mais graves nos grandes e pequenos lábios, na fúrcula e no períneo. Nos casos de fraturas dos ossos da pelve, podem resultar rupturas imenais acompanhadas de outras lesões do trato vaginal. Então, é sempre importante a gente procurar por essas outras lesões que podem estar na pessoa, tá? Agora, em relação à cicatrização das rupturas. Em geral, a cicatrização se faz em cada borda da ferida isoladamente. O tempo de cicatrização varia de acordo com o estado geral da mulher, certo? Então, em condições, tem que relevar condições de asepsia vaginal, repouso do órgão, critério subjetivo do examinador, espessura da membrana, extensão e número de rupturas. Nessa observação quanto ao tempo de cicatrização das rupturas, geralmente ela se dá em média um total de 20 dias. Dentro desses 20 dias, se dividem o período de sangramento até 3 dias, depois vem o orvalhamento sanguíneo e a equimose,
de 2 a 6 dias. Pode haver bordas esbranquiçadas com exudação ou supuração entre 6 a 12 dias, como também a cicatriz reagente de coloração rósea a partir de 10 a 20 dias, que aí, com 20 dias, se daria a cicatrização completa. Aí, a gente tem que sempre considerar como a anatomia patológica, porque dessa forma pode-se dizer se a cicatrização ela é recente ou antiga, mas sem precisar meses ou dias, certo? A gente tem esses intervalos que a gente pode usar como parâmetro, mas algumas vezes, sem analisar isso, a gente não tem como precisar. Então, isso é muito importante para saber se foi recente, se foi antigo, há quanto tempo ocorreu isso com a mulher, por exemplo. E aí, o que eu estava dizendo, se foi algo muito recente, seria de 1 a 6 dias, que é o período de sangramento, da equimose, do orvalhamento sanguíneo. Já se foi recente, mas não tão recente, teria sido a um período de 6 a 20 dias, que seriam aquelas bordas mais esbranquiçadas, com exudação ou supuração. E se fosse mais antiga, aí já seria mais de 20 dias, que seriam as bordas completamente cicatrizadas já. Assim, quando a gente diz que uma ruptura himenal ela é muito antiga, é porque ela já tem mais de 20 dias, certo? Mas a gente ainda tem que diferenciar a ruptura do entalhe. Por quê? A ruptura, ela comumente tem profundidade completa na orla himenal, chegando até sua inserção na parede vaginal. Ela apresenta bordas irregulares, disposição assimétrica, justaposição completa das bordas. Só um minutinho que eu tô respirando muita coisa. Bordas recobertas por tecido fibroso cicatricial, esbranquiçado. E aí, o ângulo da ruptura ele é em forma de V, sinais de cicatrização ao nível das bordas. E quando recente, tem infiltração hemorrágica, sangramento ou sinais de supuração. Já o entalhe, ele mostra pouca penetração na orla himenal. Ele tem bordas regulares, disposição frequentemente simétrica, lembra que eu falei isso antes? Justaposição impossível das bordas, bordas revestidas por epitélio pavimentoso estratificado idêntico ao restante do ímen, e ausência de sinais de cicatrização recente e de infecção localizada, e o ângulo de clivagem ele é arredondado. E aí, como é que eu posso diferenciar as rupturas dos entalhes? A gente pode utilizar essa lâmpada de Wood, que usa raios ultravioleta filtrados, e a mucosa próxima às bordas da ruptura apresenta-se tonalidade arroxeada, até algum tempo depois de cicatrizadas. E muito tempo depois, ela adquire um colorido amarelo em face da presença do colágeno de cicatriz e da sua reduzida vascularização depois desse tempo. Pode passar. Aí aqui eu trouxe só essa imagem que ela é falada em todos os cantos, que seria da questão da ruptura e dos entalhes que a gente está comentando agora, certo? Essa primeira imagem, ela mostra um ímen íntegro e sem entalhes. A gente vê no número 1, que seria o ósteo. No número 2 é a membrana. E no número 3 é tudo, certo? O bordo aderente. Já na segunda figura, a gente percebe essas bordas que não estão como a primeira imagem. E geralmente, nos entalhes, as bordas são mais simétricas, certo? E a gente pode perceber aí, ó, nisso. Já nas rupturas, a gente vê que ela chega até o final, diferente dos entalhes. Os entalhes não chegam até o final. E as rupturas, geralmente, elas não são tão simétricas como os entalhes. E no 1 e no 2 a gente vê rupturas completas, e no 3 ela está incompleta, porque ela não chegou até o final, mas ela foi muito mais avançada do que o entalhe. E aí, agora para concluir, a pergunta que se faz é: houve ou não conjunção carnal? Para responder essa pergunta, a gente tem que observar
tudo que eu já falei, né? Que seria a gente observar se houve ruptura, houve gravidez, se tem presença de esperma na cavidade vaginal, constatação da presença de fosfatase ácida ou da glicoproteína P30, que é do líquido seminal, contaminação venérea profunda, ou simplesmente a gente vai avaliar pela integridade iminal, certo? Se houve ruptura, a gente vai falar as características dessa ruptura, a idade da lesão, diante daquelas características que eu falei, lembra? De 6 a 20 dias, a partir de 3 dias, como é que está essa lesão. A gente vai falar onde está localizada e o número de rupturas, porque lembra que eu disse que pode ser 2, 3 ou chegando até 4 rupturas. Quanto ao fato se o ímã for complacente, aí a gente vai, diante da nossa análise, a gente vai poder dizer por tais e quais características ou propriedades do ímã, não é possível afastar com segurança a prática do coito completo. Todavia, o ímã está íntegro. Então, só lembrando, para finalizar, que o laudo deve ser composto por uma linguagem clara, objetiva, inteligível e simples, diante de tudo isso que a gente analisou e que a gente pode constar no laudo, certo? Sempre prisando pelos detalhes. E é isso, obrigada, gente. Olá, meu nome é Edgar Fontes e eu vou falar sobre o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O ato libidinoso ele pode ser caracterizado como o desejo, né, completo ou incompleto, de realizar esse apetite sexual, né, e com cópula ou não. Então, esse ato libidinoso ele pode ser realizado das mais diversas formas, como coito anal, coito vestibular, coito oral, ou com apenas toques e apalpações, sempre na esfera sexual. E aí nós temos um protocolo para a perícia desse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Na vítima, nós vamos fazer o exame clínico completo, claro, e também a exploração cuidadosa da estrutura genital, oral ou retal, né, diferenciando da localização que foi realizada esse ato libidinoso, e também a coleta de amostras de sangue, saliva, secreções e fluidos no vestíbulo, fúcula ou ânus, né, dependendo também da localização do ato libidinoso, tendo em vista que esse se caracteriza enquanto crime de resultado. Então, é bastante importante essa perícia para que a gente tenha, sim, uma materialidade, né, para atestar esse ato violento ao pudor. Também a coleta de amostras em outras regiões, em outras lesões que possam ser encontradas pelo corpo, e também o exame da roupa da vítima, da cama e do local dos fatos. Já no possível agressor, no autor, também fazemos o exame clínico completo, o exame minucioso dos dedos e das unhas, já que pode haver algum achado de luta, e aí nos dedos e nas unhas podem ter alguns achados característicos disso. A coleta também das amostras de sangue, saliva, urina, das bordas livres das unhas, da superfície do pênis, do prepúcio, dos pelos pubianos e das manchas existentes no corpo. Além disso, o exame cuidadoso dos genitais, né, externos do suposto agressor e de suas vestes. O ato libidinoso de conjunção carnal, como eu já falei, ele existe de várias formas. E aí o coito anal, ele pode ser dividido em coito anal violento e coito anal não violento. Mas, numa visão geral, a perícia de coito anal é feita pela posição genipeitoral, colocando, né, esse examinado na posição genipeitoral e analisando alguns aspectos gerais, como temos aqui, nessa imagem. A margem do ânus, com a caracterização do epitélio, né, do epitélio anal, com algumas características, como a pele fina, rosácea, úmida, lisa e sem implantação de pelos, e também o ânus fechado em forma de fenda, né, antero-posterior, com a presença das pregas radiadas. Já no coito anal violento, a gente tem alguns achados que podem
podem ser encontrados de formas diversas, né, dependendo da gravidade dessa violência. Então, quanto mais grave, quanto mais violento esse crime for realizado, mais exuberantes são essas lesões. Então, podemos achar equimoses, hematomas, hemorragias e esgalçamentos das paredes anorretais, também o orifício doloroso ao toque, e traumatismos, não só na região anal e regiões circunvizinhas, mas também nas faces internas do ânus, né, como nessa segunda imagem aqui. Além disso, a forma arredondada do ânus e a ruptura das pregas anais. O sinal de Wilson-Johnson, ele é um sinal de ruptura triangular do ânus com margem nesse ânus e com a vértice para a região de períneo. Também com a ruptura de pregas anais de forma bastante traumática. Pode haver também a presença da paralisia antálgica da dor ou sinal da dilatação anal reflexa, gerando também uma incontinência fecal que pode durar de 1 a 2 dias. Além disso, as marcas de luta, né? Já que esse coito anal foi violento, então possivelmente houve luta. Então a gente pode também buscar outros achados e outras lesões pelo corpo da vítima e do possível agressor. No coito anal não violento, nós vamos ter algumas lesões já cicatrizadas, como as fissuras anais, que temos aqui na imagem um exemplo. A fissura anal, né, caracterizada por essa temporalidade, né, por ser cicatrizada já e por ser única. A gente pode diferenciar das ráguides, que são encontradas mais no coito anal violento, por ser múltiplas, por ter essa característica traumática. E aí também o sinal de Alfredo Machado, que seria esse sinal triangular, o sinal que tem a base na margem do ânus e a vértice no períneo, também, a nível da união desses dois quadrantes inferiores. E, além disso, na anoscopia, nós podemos ver a presença do esperma no canal retal, ou de outras secreções. E aí, nesses exames complementares, a gente tem o reativo de Florence e outros métodos, também para analisar e para constatar a presença do esperma nessa cavidade retal. A luz de Ude, que vai ser bastante importante para identificar onde é que esse material está, já que o material do esperma ele fica fluorescente na luz de Ude, e também a fosfatase ácida e a glicoproteína P30 ou PSA, que, como o Brenda já falou lá no começo, mesmo em indivíduos vasectomizados, eles podem estar presentes, sim, quando há ejaculação. Na perícia do coito oral, a gente vai ter uma dificuldade maior de encontrar esses achados, né? Mas, claro, realizando a uroscopia de forma completa e a análise dessa cavidade oral, algumas lesões que podem ser raras, mas lesões como hematomas, como eritemas, e também a presença de secreção biológica desse possível agressor. A mordedura do órgão genital externo do acusado, né, já, se a vítima relatar isso, e também a manifestação tardia de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, podem ocorrer. Os exames complementares também são iguais no caso anterior, à luz de Ude, para a gente identificar algum achado, algum material biológico do agressor na cavidade oral da vítima, e o exame também de glicoproteína P30 ou PSA na secreção oral. Já na perícia de coito vestibular, é importante a gente entender, né, o que é esse coito. É o coito que não há penetração realmente na vítima, não há penetração sexual na vítima. E sim se caracterizando como um coito vestibular, vulvar ou interfemoral, que não são raros, mas que se caracteriza pelo ato sexual realizado pelo contato do órgão externo masculino, atingindo a região de vulva, vestíbulo,
e também períneo e regiões interfemorais da vítima. E aí, se esse coito ele não for violento, é bastante difícil haver alguns achados. Mas é importante ficar atento a lacerações, hematomas e escoriações na vítima, mais especificamente a presença de esperma naquela região. Especificamente em crianças, é importante considerar essa espécie, né, de coito, essa subdivisão de ato libidinoso, por considerar o ímen com rupturas incompletas quando há suspeita de vítima de violência sexual. Os exames complementares também são iguais aos outros casos, né? A luz de UDI para identificar algum material biológico e a glicoproteína P30 ou PSA na secreção encontrada. A perícia de penetração de objetos, né, ela se dá inicialmente pela identificação da via de penetração, né, que seria via retal, via vaginal, e depois dessa identificação a gente vai diferenciar também se foi um caso de coação e teve violência ou não. Nesses casos de coação e violência, também é importante a gente mensurar a intensidade das lesões locais, né? Que são bastante exuberantes. E também escoriações, equimoses, hematomas, hemorragias que venham a acontecer e outros ferimentos. Especificamente nos casos da penetração vaginal, né? A localização e a gravidade das lesões, que não vão estar apenas na região iminal ou região vaginal, mas também nas paredes vaginais, na fúcula, no períneo, e em regiões circunvizinhas, e em outras regiões também pode haver lesões. E nos casos de penetração anal, igualmente a localização e a gravidade das lesões, tendo em vista que não vai ser apenas na região anal, mas também nas paredes anorretais, nas regiões circunvizinhas, na região de nádega e em outras regiões também. Então, dando continuidade ao seminário, os meninos falaram de estupro e da perícia de estupro, e agora eu vou falar de um outro crime dentro da sexologia forense, que é a violação sexual mediante fraude. Então, o que seria essa violação sexual mediante fraude? É quando um sujeito se utiliza de meios fraudulentos, induzindo alguém ao erro, fazendo-o aceitar o ato sexual como ato lícito, podendo ser até, se utiliza a nomeação de estelionato sexual. O que acontece nesses casos? Um indivíduo faz com que uma pessoa, o agente ativo do crime, que seria a pessoa que vai cometer o crime, faz com que a vítima aceite, digamos assim, o ato sexual, impedindo a mesma de se manifestar contra isso, ou até levando ela a considerar que o ato sexual, a considerar que está consentindo aquele ato sexual. Pode passar, uma. O que a lei diz sobre isso? O atual Código Penal, ele define como um artigo 215 a violação sexual mediante fraude ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, sendo a pena de 2 a 6 anos de detenção e tendo o crime sendo cometido a fim de obter vantagem econômica, também se aplica uma multa. Pode passar, Loma. O que é importante saber para saber se há uma violação sexual mediante fraude ou não. Os elementos constitutivos desse crime têm que ter uma conjunção carnal, um engano por meio de fraude ou um outro meio que impeça a vítima de se manifestar livremente. O que seria essa fraude? Seria alguma forma de que
levasse alguém a cometer um erro ou um engano. Podia ser, por um exemplo, como eu vou citar a seguir, um pastor que poderia fazer uso da sua religião para ludibriar as vítimas, a fim de entender que aquele ato, cometer um ato libidinoso com ele, seria um preceito da religião, digamos assim. A perícia, como é que se comprova se houve ou não esses fatos? Seria comprovar a conjunção carnal ou o ato libidinoso, até por meio do que os meninos já explicaram, toda aquela perícia. Diante disso, eu posso citar como um exemplo de fraude sexual, como eu já falei, um cara, por um exemplo, que convence a noiva de se casar na igreja, aí ele se casa com ela na igreja, faz o ato libidinoso e depois abandona ela depois, entendeu? Então, ele meio que só se casou com ela, se utilizou daquele meio para fraudar aquele processo, fazer com que ela acreditasse que aquilo era consentido e depois fez o crime. Também tem no livro, ele cita até um curandeiro, que ele induzia as vítimas a acreditar ser portadoras de aranhas e baratas no ventre e que copular com ele seria um meio de cura. Então, ele faz isso, engana a vítima para conseguir se satisfazer sexualmente. Aí eu trouxe algumas situações que já são mais ou menos conhecidas por todos, para a gente conseguir ilustrar melhor o que seria uma violação sexual mediante fraude. Então, eu coloquei aqui, houve violação sexual mediante fraude, caso Zeus e Alquimena. Zeus e Alquimena é um caso da mitologia grega, onde Alquimena é uma mortal, que foi prometida para um rei, denominado Anfitrião, e por causa de uma guerra, eles não puderam se casar, e por motivos dos quais não vale a pena citar, são irrelevantes para essa explicação, o anfitrião teve que sair para uma guerra, sabe? Então, o que acontece? Zeus, ele estava de olho em Alquimena, e ele meio que fez com que o anfitrião, ele ganhasse a guerra. Só que antes do anfitrião conseguir retornar para casar com Alquimena, o Zeus se transvestiu dele, ou seja, ele se disfarçou de anfitrião, chegou na casa de Alquimena, eles se casaram, ele a convenceu de ter um ato sexual com ele, conseguiu desposá-la, e depois foi embora. Mas antes disso, ele conseguiu ainda fazer um filho nela. Então, o que é que a gente consegue ver? Zeus, ele se fingiu de uma pessoa que não era ele, então ele fraudou, impedindo que a vítima conseguisse ver que ele não era o marido dela. Então, ele fraudou, ele impediu que a vítima se manifestasse livremente contra aquele ato. Ela não percebeu que não era o marido. Então, houve uma violação. Zeus cometeu uma violação sexual mediante fraude. Pode passar, Luma. Bom, aí eu trouxe outras notícias que falam também sobre isso, que seria um terapeuta suspeito de abusar pacientes é indiciado por violação sexual mediante fraude em Canoas. Aí, no caso, a gente pode ver que esse terapeuta, nesses atendimentos, ele sugeria que as pacientes fossem tratadas por meio de uma terapia sexual, para que os problemas das pacientes, ele dizia, que seriam tratados por meio daquele tratamento que só ele poderia fazer, que no caso seria até ter relações sexuais com ele. Então, várias pacientes, elas entraram com ações penais contra ele, e foi constatado que ele realmente cometeu violação sexual mediante fraude. Pode passar, Loma. Também um outro caso, o pastor alvo de denúncias de assédio contra fiéis,
vira réu em violação sexual no Amapá. Aí ele se utilizava das condições de pastor, ludibriava as vítimas e se utilizava da confiança que elas depositavam nele para abusar sexualmente. As vítimas acreditavam que o pastor estava fazendo aquilo para orar por elas. Ou seja, a gente consegue ver de novo que ele se utiliza de um meio do qual engana as vítimas para poder cometer atos libidinosos com elas. Sendo assim, elas acreditam que aquele ato libidinoso faz parte de um ritual do qual elas acreditam que tem que participar e permitem que aconteça. Pode passar. Aí agora, a gente tem um dos casos mais famosos do Brasil, que é o caso do João de Deus. O João de Deus ele foi indiciado por violação sexual mediante fraude em mais de 516 denúncias ao Ministério Público. Sendo assim, a gente começa a discutir. No João de Deus teve estupro ou violação mediante fraude? É uma coisa que não fica muito clara, porque foram muitos os casos que foram alvo de denúncias, né? Por parte das vítimas, e foi avaliado, acredito que não foram avaliados os 516 casos, mas tiveram 16, que eu vi nas notícias, que foram violação sexual mediante fraude. Mas a gente tem que se atentar que, nos casos do João de Deus, como ele estava pegando mulheres com doenças graves ou mulheres que estavam indo lá acreditando que pudessem ser curadas ou pudessem curar as famílias, se valendo de sua fé, ele não simplesmente só fraudou as mulheres, sabe? Ele estuprou elas também, tendo em vista que elas estavam em uma situação de vulnerabilidade. Então, o crime ele pode ser tipificado tanto quanto estupro, como violação sexual mediante fraude. Nós também temos um caso que é o stealthing, que o que seria isso? Seria um ato de tirar a camisinha durante o sexo sem que a parceira veja. As pessoas, o homem tá lá, ou a mulher tá lá, e tá praticando o ato sexual e num descuido da vítima, ele retira o preservativo e continua o ato sexual sem o consentimento da vítima. Aí, e por que isso é uma violação mediante fraude? Porque é uma clara quebra do consentimento. O sexo foi consentido diante da utilização do preservativo, sabe? Então, a partir do momento que é tirado sem a permissão, quebra o acordo firmado entre ambos. Então, há uma quebra de consentimento, sendo considerado e tipificado uma violação sexual mediante fraude. Oi, gente. Tá dando para me ver? Boa noite, eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre assédio sexual. Eu sou Paloma Cordeiro e eu vou trazer um pouquinho para vocês do que seria isso. Então, quando a gente pesquisa assédio sexual, ali rapidinho no Google, em apenas menos de um minuto, em 0,28 segundos, a gente encontra aproximadamente 592 mil resultados, né? E folheando aí as páginas com isso, o que é que a gente consegue ver? Vários e vários casos de assédio sexual. Várias mulheres relatam diariamente muitos casos que sofrem, e é quase meio que incomum você encontrar alguma mulher, e até mesmo homens também, claro, que nunca sofreram um tipo de assédio sexual. E como é que a gente pode definir isso, né?
O assédio sexual, que foi incluso pela lei número 10.224 de 2021, ele diz o seguinte: o artigo 216-A, ele é definido como constranger alguém com o intuito de obter uma vantagem ou um favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, que está incluído nessa lei 10.224. Então, vocês podem perceber que na maioria dos casos, não sempre, tá, mas na maioria dos casos de assédio sexual, é interessante ver que a vítima e o agressor vão estar nessa posição hierárquica, né? Geralmente é um chefe ou uma chefe que está ali tentando constranger e obter essa vantagem sexual. Existe uma pena, né, que é uma detenção de 1 a 2 anos, que está incluso também nessa lei, e essa pena ela pode sim ser aumentada em até 1/3 se a vítima ela for menor de 18 anos, tá? E o assédio sexual, ele é caracterizado como? Ele vai se caracterizar pela prática física ou verbal, ou seja, não é somente algo físico, pode ser algo falado também, de alguém, né, seja homem ou mulher, que vai sim se aproveitar dessa condição de superior hierárquico e de forma insistente ou reiterada, tendo em conta a sua posição funcional e para, no fim das contas, obter a satisfação de ordem sexual. E como é que a gente consegue meio que dividir, né? Quais são essas formas de assédio sexual? Quando eu estava dando essa pesquisada, a gente encontra muito isso, gente, no trabalho, tá? Aí eu vi uma caso de uma professora, que é essa professora Adriana Calvo, que é professora da PUC, e ela acabou subdividindo um pouco esse assédio por intimidação e assédio por chantagem. E esse assédio por intimidação, ele pode ser assédio sexual ambiental, que vai ser por meio do qual o assediador ele vai buscar criar algumas condições de trabalho inaceitáveis, que está aqui naquele processo intimidatório de hostilização, né? Pode perceber que ele vai estar, sim, usando da sua posição hierárquica para ter algum tipo, fazer um trabalho inaceitável diante da vítima. O assediador também vai estar restringindo sem motivo a atuação de alguém ou vai estar criando também algum tipo de circunstância, podendo ser ofensiva ou abusiva naquele trabalho. Isso também vai caracterizar um assédio sexual do tipo intimidação. E são vários os casos que a gente encontra, né, de mulheres que sofreram justamente esse tipo de assédio nos ambientes de trabalho. E a gente também tem um assédio por chantagem. Existe o assédio sexual quiprocó, acho que é assim que fala, que é isto por aquilo, ou seja, é quando o assediador ele vai ofertar algumas vantagens naquele ambiente de trabalho, em troca de atitudes de cunho sexual, né? A pessoa que, o assediador vai estar, você faz isso em troca do sexo, em troca de, enfim, alguma coisa que tenha por fim a vantagem sexual. E vai ocorrer por via chantagem, né, insistência, importunação da vítima, para tudo no fim ter um cunho sexual. E diante da perícia, o que é que a gente vê? Nesse tipo de delito, pode-se dizer que a contribuição da perícia médico-legal é quase nenhuma, porque na maioria dos casos, o assédio sexual, ele não chega a ter algo, não que não seja físico, mas é como se ele não deixasse uma marca, entre aspas, não sei se vocês conseguem entender. Então, para colher circunstâncias, colher informações diante da vítima que sofreu assédio sexual, existem outras formas médicos legais para colher essas informações, né? Como é que a gente consegue provar? Através de bilhetes, mensagens eletrônicas, até quem testemunhou ali aquela determinada situação, e ligações telefônicas vão caracterizar o assédio sexual. Mas vocês percebem que na maioria dos casos, ele não vai deixar uma marca, digamos assim, física naquela pessoa, porque se começar a deixar, já se tornam outras coisas também, como o próprio estupro, enfim. E existe também uma indenização por dano material, que vai depender da comprovação do fato, né, do assédio, do prejuízo que causou para aquela pessoa e do nexo de causalidade entre eles. E a respeito dos danos morais, a prova de fato, né, o assédio, uma vez que não há como produzir uma prova de sofrimento, que é justamente isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso que tem como provar, através
essas outras formas, né? Bilhetes, mensagens, testemunhas, enfim. Mas não existe algo que deixe, assim, fisicamente na vítima. Por isso que é um pouco, a contribuição médico-legal ali é um pouco zero, entendeu? E agora eu vou falar sobre a prostituição. Pode passar, por favor. Definição de prostituição. A palavra prostituição, proveniente do latim prost, significa estar às vistas, à espera de quem quer chegar ou está exposto ao olhar público. Né? E uma segunda definição é o quê? É a prática sexual remunerada, habitual e promíscua. Então, pela própria definição, que a gente vai ver ao longo também, né, em si já carrega uma certa carga de preconceito. Pode passar, por favor. E aí, no caso, né, a prostituição é crime? Na verdade, a prostituição em si, ela não constitui crime capitulado em nosso diploma penal específico, ou seja, não é considerada é, crime no nosso Código Penal. No entanto, a prostituição, ela cria ao seu redor diversas circunstâncias que vão levar à criminalidade, como, por exemplo, a facilitação da prostituição, né? O tráfico, o tráfico humano, né, que está muito associado com a prostituição. E eu coloquei aqui, que é só para diferenciar, né, que geralmente acaba achando que tudo é crime, né, e o que realmente significa crime, quando está relacionado a esses atos, é o quê? A importunação ofensiva ao pudor, que é quando a pessoa, por exemplo, ela faz um ato libidinoso, né, contra a vontade do outro, né, para satisfazer seu próprio prazer, ou então quando ela realiza um ato obsceno, né, por exemplo, quando mostra alguma parte íntima, enfim, isso sim se caracteriza como crime no nosso Código Penal, mas a prostituição em si, não. Pode passar, por favor. E as causas, né? Na literatura, né, é relatado, mais ou menos, fala de duas causas relacionadas à prostituição. A primeira é a prostituição por índole, né? E que essa prostituição, ela, basicamente, esse termo, ele veio de um médico, né, do século XIX, né, Fernando Peixoto, mas é o que? É bastante raro, né, como a gente sabe, bastante perceptível isso, e tem origem biológica ou patológica, ou seja, ela é fruto de uma dificuldade, é dita como fruto de uma dificuldade mental ou sintomática, em que o indivíduo ele tem certas anomalias eróticas. Ou seja, o indivíduo, né, principalmente a mulher, que a gente sabe que a prostituição ela é feita principalmente por mulheres, né? Elas, no caso, elas teriam essas anomalias eróticas e, por isso, elas se prostituiriam. E tem a outra causa, né, que é a vulnerabilidade social, que a gente sabe que é a causa de fato, né, no nosso meio, né, principalmente quando a gente olha assim, no caso no Brasil, não só no Brasil, né, mas até em outros países também, que é o quê? Que é a vulnerabilidade social que leva, né, essas mulheres a entrarem na prostituição, né? E aí a principal causa é justamente o que? A pobreza, né, que está atrelada a diversos fatores também, como a perda familiar, o desemprego, uma educação precária, né, que muitas vezes essas pessoas elas estão em uma situação tão de extrema miserabilidade que elas não têm uma perspectiva do futuro, e aí muitas vezes, estou falando meninas, mulheres, porque é a maioria, né, elas acabam entrando no mundo da prostituição. Né? Outro fator também bastante relacionado é a desestruturação familiar, né, que é uma causa já, como é que eu posso dizer, já afirmada assim na literatura, né, essa relação entre a desestruturação familiar e a prostituição, né? O uso de drogas ilícitas também, né? A dependência química, que faz com que muitas mulheres elas adentrem nesse mundo da prostituição, justamente que é para tentar conseguir bancar, como posso dizer assim, o vício, na verdade, né? E não é bancar, ficou meio, mas enfim, que elas consigam ter meios para poder continuar usando drogas. E história de abuso físico e psíquico, né, principalmente na infância, está muito atrelado também isso na literatura, que crianças, por exemplo, mulheres que sofrem diversos abusos psíquicos e físicos na infância, elas
podem, né, ter essa tendência de quando maiores, né, adentrar nesse mundo da prostituição. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar um pouquinho, né, das atitudes do Estado frente à prostituição. O Estado, diante da prostituição, ele pode ter algumas medidas, e a primeira, que eu vou falar, é a regulamentação, né, em que vai haver um cadastro das mulheres, né, das prostitutas, nos ofícios policiais e nos centros de saúde. E aí essas mulheres, elas devem se submeter a exames periódicos, né, para ver se elas têm alguma IST ou se elas desenvolveram alguma IST, e precisam ter uma carteirinha, né, de saúde atualizada para poder mostrar aos clientes, né, enfim. E aí a gente vê, né, que já tem toda uma carga por trás, né, porque a gente sabe que, por exemplo, né, alguns clientes, eles até, pelo que eu estava vendo na literatura, eles até pagam mais para que essas mulheres elas se submetam ao sexo sem camisinha. E aí já vem toda uma carga de culpa, né, da mulher apenas ela como transmissora dessas doenças, no caso da prostituição. E aí, uma outra medida seria a medida abolicionista, em que o Estado ele é contrário a essa regulamentação. No entanto, ele vai oferecer meios, né, de profilaxia e de higienização, no caso, né, profilaxia, na verdade, para que essa mulher ela tenha acesso aos centros de saúde, essa mulher ela consiga ter um maior cuidado na profilaxia da sua saúde. E aí também ele oferta uma educação sanitária facultativa, né? Que é como, mais ou menos, quem quiser se prevenir, vai ter acesso a essa educação, quem também não quiser, não vai ter. É mais ou menos assim, uma coisa bem jogada, né? Isso daí é a postura, inclusive, do Brasil, né, diante dessa situação. Pode passar, por favor. Outra atitude também, né, é a de proibição, né, em que o Estado ele tenta erradicar a prostituição. Na verdade, a prostituição ela é vista como crime, e aí vai haver um castigo, uma penalidade para as prostitutas. Na verdade, não é apenas para as prostitutas, não é para os clientes, no caso, os homens que também, né, participam desse ato, mas apenas as mulheres vão ser castigadas. E uma outra postura é a indiferença, né? Que o Estado ele não vê a prostituição como crime, ele não vai penalizar essa mulher, mas ele também não dá meios para que essa mulher ela faça profilaxia, ela tenha acesso à saúde, ela tenha acesso a uma educação sexual. Pode passar, por favor. E aí eu coloquei essa chargezinha, né? Que é para a gente ver, mais ou menos. Aí tem, um caso seria uma prostituta e uma pessoa dentro do carro. E ele fala, no caso, né, a pessoa dentro do carro fala, e o espancamento sai por quanto? Pode passar, por favor. Na verdade, que eu vou remeter a esse outro slide. Na verdade, isso daí que eu trouxe era para representar mais ou menos a violência que essas mulheres sofrem, né? Não apenas a violência, né? Como eu vou ler aqui agora, né? A maioria das profissionais do sexo trabalha por conta própria em locais sem higiene, por vezes perigosos e com grande rotatividade geográfica, em ambientes inadequados, sem proteção, expostas ao preconceito, discriminação social, violência e agressões, né? Então, como a gente pode ver, essas mulheres elas trabalham em situações de altamente vulnerabilidade, né? Muitas vezes entrando no carro, saindo com homens que elas nunca viram na vida. Se a gente sabe que o feminicídio ele acontece principalmente dentro de casa, com mulheres que vivem todos os dias com um homem, com um familiar, com um parente. Imagina essas mulheres que muitas vezes são vistas como ninguém pela sociedade, e aí entram num carro, enfim, né, se submetem a condições desumanas, na verdade. E uma outra coisa também bastante forte é o preconceito e discriminação que essas mulheres sofrem, né? Muitas vezes são vistas como o quê? São vistas como, por exemplo, a vergonha da família, como ninguém para a sociedade, né? Ou seja, levam toda uma carga, todo um preconceito de que elas estão, por exemplo, naquela vida que elas estão se submetendo a essas condições porque elas querem, né? Na verdade, é, na verdade, essas mulheres elas não estão se submetendo a isso porque, eita, desculpa, meu Deus, como eu falei, enfim. E aí, né, elas também sofrem violência e diversas agressões. A gente vê basicamente que
a taxa de mortalidade entre essas mulheres, os profissionais do sexo, ela é de 10 a 40 vezes maior do que na população geral, que essas mulheres elas sofrem violências constantes, tanto física como psíquica, agressões, humilhações, né? Muitas vezes esses clientes, eles têm o serviço e não querem pagar por esse serviço, e essas mulheres, elas são violentadas, essas mulheres são xingadas, e aí essas mulheres vão dar parte, por exemplo, se essas mulheres forem na delegacia, né, fazer uma queixa, abrir um BO, mas e aí se a gente sabe muitas vezes que uma mulher, né, que ela não é profissional de sexo, quando ela vai, né, que sofre um estupro, sofre algum ato, né, e que quando chega na delegacia tem todo o processo, né, a mulher já é culpabilizada. Imagina essas mulheres, ou seja, não tem voz, não tem nome, são ninguém para a sociedade. Pode passar, por favor. E aqui é simplesmente só trazendo rapidamente, né, que é o projeto de lei, Gabriela Leite, que é uma ex-prostituta, né, que é bastante forte aqui no Brasil, uma ex-prostituta, e que diante de toda essa situação, realidade que ela vivenciou, ela tenta trazer, né, tentar trazer alguns direitos, né, para essas mulheres, para essas prostitutas, como, por exemplo, resgatar a dignidade humana, né, dessas mulheres, reduzir o risco da profissão e desmarginalizar a profissão e legalizar as cooperativas, né, onde possam ocorrer essas práticas sexuais. Pode passar, por favor. E trazendo, só falando um pouquinho agora da abordagem e da prevenção, né? E essa abordagem, a prevenção, no caso, ela vai acontecer de acordo com a origem, né? Que se acredita que levou essa mulher à prostituição, né? E na origem biológica ou psíquica, né? Como acredita-se que há um distúrbio mental por conta disso, né? A terapêutica seria ambulatorial, tentar fazer um controle, né? Dessas anomalias eróticas que essas mulheres teriam, né? E tentar fazer com que elas tenham melhores condições de vida, sejam reinseridas na sociedade, né? Tentar com que haja a descriminalização sobre elas. Já com relação à vulnerabilidade social, seria promover melhores condições de vida e menos injustiça social. E para isso deveria haver, né, moradias dignas, trabalho digno, melhores condições de acesso à educação, à saúde, igualdade social, segurança pública, enfim, diversos fatores, tentar minimizar, né, os diversos fatores socioeconômicos e de vulnerabilidade social que leva essas mulheres a, infelizmente, né, como falta de opção, de oportunidade social que elas não têm na sociedade, que leva elas a entrar no mundo da prostituição. Oi, eu sou Edgar novamente e vou falar sobre lenocínio. O lenocínio, diferente da prostituição, ele é enquadrado enquanto crime no Código Penal, pelos artigos 227 e 228 especificamente. Enquanto conceito, nós temos que seria induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. A lascívia aí a gente pode entender como o desejo sexual, né? A luxúria, a concupiscência. E no artigo 228 seria induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitando-a e impedindo-a e dificultando alguém a abandonar. Isso significa o lenocínio. Além disso, temos o rufianismo. O rufianismo, através de figuras popularmente conhecidas como rufião, gigolô ou cafetão, seria retirar proveito dessa prostituição alheia, né? Partindo diretamente para os custos, o que seria um agravante ao crime. Tendo em vista também que o lenocínio, se for realizado em vítimas maior de 14 e menor de 18, ou se o agente, essa pessoa que está praticando o lenocínio, ela for ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor ou curador dessa pessoa, ou também está ali relacionada com fins de educação ou tratamento e guarda dessa pessoa, o crime ele é tipificado como um crime mais, né, como mais anos de reclusão.
Além disso, pode passar? Além disso, no artigo 231, seria crime também promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém que venha nele exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vai exercer no estrangeiro sob pena de reclusão, de 3 a 8 anos. Então, não só a facilitação dessa prostituição, mas também o tráfico de pessoas, né? E esse turismo sexual, como é conhecido popularmente também. Também se configura crime promover ou facilitar o deslocamento dentro do território nacional para o exercício da prostituição ou exploração sexual sob pena de reclusão de 2 a 6 anos. Pode passar. E aqui eu trouxe duas notícias para a gente ter um entendimento melhor sobre esse tema, que é bastante atual. Uma notícia de fevereiro desse ano, que houve um relatório da ONU que há uma crescente nesse tráfico de pessoas, né? Tendo em vista a maior vulnerabilidade dessas pessoas frente à crise pandêmica que estamos passando. E nessa segunda notícia, um grupo investigado pela Polícia Federal por tráfico de mulheres e exploração sexual que fez mais de 200 vítimas. Então, esse crime é bastante recorrente, atual, e a gente tem que ficar bastante atento. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Andresa e agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os transtornos sexuais e de identidade sexual. Bom, primeiramente é importante frisar que o instinto sexual, ele faz parte do indivíduo, da sua sexualidade, é natural do ser humano. Contudo, quando esses instintos, eles se desequilibram e fogem aos padrões de normalidade, vão surgir os distúrbios, os transtornos, perversões e alterações de identidade sexual. Pode passar. Bom, trouxe aqui um pouquinho da classificação, que ela varia bastante, dependendo do autor, da fonte que a gente busca. No livro que a gente usou como principal fonte, eu trouxe essas 3 classificações principais, para a gente ter uma noção como se dividem esses transtornos. Para Alexander Lacassagne, ele divide em 2 grandes grupos, basicamente. Os patológicos relativos, os transtornos, no caso, né, patológicos relativos à quantidade, que seria aumento ou diminuição de algum fator específico, e os patológicos relativos à qualidade, que seriam os desvios propriamente ditos. Já para Kraft e Ebing, essa divisão se dá por meio de paradoxia, anestesia e parestesia. A paradoxia seria transtornos relacionados a alterações anatomofisiológicas. Já a anestesia é quando acontece a abolição do instinto sexual. E na parestesia são as situações de perversão, situações essas que têm o potencial de se tornar uma condição criminosa. E já para o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria, eles se dividem em transtornos sexuais, que são aqueles relacionados às disfunções, as parafilias, que são condutas pouco habituais e que acontecem de maneira recorrente, e os transtornos de identidade sexual. Esse não tem como foco principal o desejo sexual do indivíduo, mas sim a forma que ele se enxerga, está mais relacionado a uma consciência de pertencimento. Pode passar. Bom, considerando essas classificações que a gente trouxe, podemos dividir, categorizar, digamos assim, os transtornos em 3 principais grupos. Aqueles que se relacionam com a identidade sexual, como eu mencionei anteriormente, que é a forma que o indivíduo se enxerga, e aqueles que estão relacionados às disfunções sexuais, que são transtornos mais fisiológicos, digamos assim. Podem ter explicações psíquicas, como também fisiológicas, e os transtornos de preferência. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender quando eu começar a exemplificar cada um deles. Pode passar. Começando com o primeiro, que seria a transexualidade,
que se enquadre ali naquela categoria de transtornos de identidade sexual, é importante, primeiramente, a gente frisar que transexualidade não é um transtorno mental, não é considerado uma doença mental, um desvio, nada desse tipo. Inclusive, foi retirado do CID, né, recentemente não, há um bom tempo já foi retirado do CID, e é um tema de tamanha complexidade, eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas só para a gente ter uma noção, a critério de informação, é um tema tão complexo que existem 5 teorias diferentes para explicar como se dá essa transexualidade, como funciona a mente da pessoa que possui essa condição. Tem a teoria genética, fenotípica, psicogênica, neuroendócrina, eclética, enfim. E já no critério de classificação, a gente tem 3 classificações diferentes. Dentro dessa própria condição, a gente vai ter outras 3 condições diferentes. O primeiro, que seria o pseudo-travestido, é aquela pessoa que tem vontade de se vestir com roupas do sexo oposto, mas não exatamente de praticar algum ato sexual. Já o travestido fetichista, ele usa essas roupas também do sexo oposto, um homem que se veste de mulher, por exemplo, contudo aqui o objetivo principal dele é obter a excitação sexual. E aí já se enquadrando num transtorno de preferência também. Tanto no primeiro quanto no segundo, são experiências temporárias. Eles querem viver aquele momento ali, mas depois voltar ao normal, vestir sua roupa normal, de acordo com o seu próprio sexo. Já no terceiro, que seria o travestido verdadeiro, o indivíduo ele tem um desejo de viver e de ser aceito como sexo oposto, não como uma experiência temporária, mas uma coisa definitiva. Ele se enxerga 24 horas por dia sendo pertencente de um gênero que difere daquele sexo, aliás, que ele nasceu. E aí, hoje em dia, a gente sabe que existem diversas formas de ajudar essas pessoas, existem processo de transição de gênero para essa pessoa poder viver tranquilamente de acordo com o gênero que ela se enxerga pertencer, né? E o terceiro ponto que eu trouxe aqui, eu coloquei até uma interrogaçãozinha ali para chamar bastante atenção para isso, é a questão da homossexualidade. Homossexualidade não é considerada um transtorno. Agora, assim, como a gente usou a fonte principal, a referência principal que a gente usou, é um livro um pouco antigo. Esse livro foi escrito em 1991 e acredito eu não tenha sofrido nenhuma alteração. Ainda está listado lá como no capítulo de transtornos, né? Por isso que é tão importante a gente frisar isso, mencionar isso, porque ainda hoje a gente encontra fontes que tratam a homossexualidade como transtorno. Ou seja, homens e mulheres que têm desejo sexual, que têm atração por pessoas do mesmo sexo. E em 1990, a Organização Mundial de Saúde tirou a homossexualidade da lista internacional de doenças. Quer dizer, é uma coisa muito antiga, mas que ainda hoje a gente tem que frisar, tem que mostrar que não é um transtorno, nem tampouco uma opção ou escolha. Pode passar. Bom, então, agora eu vou falar de diversos transtornos diferentes, vou tentar falar de uma forma bem resumida, porque são muitos. Só nesse livro a gente encontra mais de 40 transtornos diferentes. Esses 3 primeiros que eu trouxe, eles se enquadram naquela categoria lá de disfunções do organismo. A anafrodisia e frigidez é o desejo sexual hipoativo, quando ele está com... Tanto pode ser um desejo diminuído, extremamente diminuído, como pode ser também um desejo até ausente. E no homem, a gente chama de anafrodisia, e na mulher, de frigidez. O que é interessante mencionar é que tanto uma condição como outra é utilizada, por vezes, nos processos de anulação de casamento. E a anafrodisia também ela é utilizada quando o homem ele é acusado de um crime sexual, quando acontece um coito criminoso, e ele quer usar isso como argumento de defesa. Ele tenta comprovar essa condição para mostrar que não foi ele que cometeu aquele ato ali. E a frigidez é utilizada como argumento para justificar questões de adultério. Quando o homem, até em situação jurídica mesmo, quando o homem é acusado de adultério, ele pode justificar isso pela condição da sua esposa. A condição de frigidez dela justificar o fato dele procurar uma conjunção carnal, um romance, alguma coisa fora da relação conjugal.
E o terceiro, a anorgasmia, é um pouco diferente. O desejo existe, o desejo acontece, a relação sexual acontece, contudo, o homem ele não consegue atingir o clímax, ele não consegue ter o orgasmo. Mas a relação, a excitação dele é tudo normal, só que ele não consegue atingir o orgasmo. Pode passar. Bom, ainda nessa questão de disfunções, né, a gente tem o erotismo, que seria o aumento exagerado, exacerbado do desejo. No homem, a gente chama esse erotismo de satírise, e na mulher, de ninfomania, que é até uma das palavras que eu acredito, das que eu citei aqui, que sejam mais conhecidas popularmente, né, bastante citado em filmes, no cinema, enfim, esse desejo exagerado. Mas se a gente não enxergar a coisa de uma maneira muito romantizada, a gente vai ver que é uma situação crítica, que leva os indivíduos que possuem essa condição a uma situação de perigo, porque eles muitas vezes podem se colocar até numa situação criminosa mesmo, de atentado ao pudor, de se colocar em risco, por nunca saciar esse desejo que tem. No autoerotismo, ali não tem parceiro. Até existe uma coisa chamada coito psíquico, que pode acontecer também no autoerotismo, que é não existir o parceiro e não existir nem mesmo toque ou estímulo de zonas erógenas do corpo da pessoa. Ele tem um orgasmo sem fazer nada, sem procurar ninguém, sem ter ninguém perto, sem se tocar, sem nada. E temos também a erotomania, que é uma ideia fixa de amor etéreo. Seria aquele amor platônico extremamente exagerado. E aí também tem uma situação de risco que essa condição pode implicar, quando o indivíduo é muito tímido e tal, isso pode levar até ao suicídio. E quando esse transtorno está no seu ápice, pode levar até mesmo ao homicídio do indivíduo idolatrado, porque geralmente não é uma pessoa conhecida, é um ídolo, é uma pessoa da televisão, e aí a pessoa tem aquela ideia fixa daquele amor e pode levar até a cometer um crime. No narcisismo, a gente tem a excitação da pessoa pela própria imagem. Ela, por vezes, se masturba diante do espelho, se excita com fotos de si mesma, enfim. Já no pluralismo, é quando o sexo ocorre com mais de duas pessoas envolvidas. Não tem definição de gênero, nem de quantidade de pessoas. Se ocorrer a atividade sexual com mais de duas pessoas, já se enquadra aqui nessa categoria. E o swapping seria a troca de casais. Não é o pluralismo. Não acontece o sexo junto. Tem dois casais e aí eles trocam de parceiros e vão cada um fazer a sua atividade sexual. Pode passar. Bom, a gerontofilia é quando uma pessoa jovem, ela se sente bastante atraída por pessoas mais velhas. Agora, sim, é importante a gente mencionar que não é uma diferença relativa, uma diferença pequena. Por exemplo, um rapaz de 20 anos se sentir atraído ou se relacionar com uma mulher de 40, 50 anos, não é disso que tratamos aqui. Aqui, pessoas que têm realmente desejo sexual por indivíduos com um estereótipo de bem mais velho mesmo, bem idosos mesmo. E também não é relevante o interesse financeiro ou interesse em qualquer tipo de outra coisa, não. Aqui é o interesse sexual mesmo. A cromoinversão é quando você se atrai por pessoas de cor de pele diferente da sua. Etnoinversão, quando é por pessoas de etnia diferente. Na hiparofilia, a atração ocorre por indivíduos com condição higiênica precária. Até fazendo a pesquisa, eu vi que uma das formas de se satisfazer de pessoas que têm essa condição é procurar ter relações sexuais com indivíduos que são moradores de rua, que têm essa condição higiênica precária, mau cheiro, enfim. Já no dolismo, como o próprio nome faz a gente pensar, né, do inglês doll, a atração por bonecas, por esses objetos. No pigmalionismo, que foi um dos que eu achei particularmente mais excêntrico, dos que eu já citei aqui, que o desejo sexual é por estátuas. E a gente acha até que é uma coisa muito rara, mas até no próximo slide eu vou mostrar uma curiosidade sobre isso, que não é tão raro assim. O dom juanismo, ele se diferencia um pouco porque não trata do ato sexual em si, ele trata da conquista amorosa. E, inclusive, essas pessoas que possuem esse transtorno, geralmente são pessoas inseguras e que até mesmo podem ter um desejo sexual hipoativo, diminuído.
mas a satisfação do indivíduo é pela conquista, pelo exibicionismo, por mostrar que consegue, por ter pessoas interessadas nele, enfim, pode passar. Pode passar. Bom, então, a curiosidade que eu falei sobre o pigmalionismo, volta o slide, por favor, é que a gente costuma achar que é uma coisa, não só esse, como vários transtornos, né, que eu citei aqui, a gente costuma achar que é uma coisa de teoria, que não acontece na prática, que é uma coisa muito rara, mas não é bem assim. No Museu do Louvre, por exemplo, não raro, se encontram indivíduos se masturbando diante da estátua da Vênus de Milo. E em Luxemburgo também foram encontrados casos de que as estátuas estavam manchadas pelas aberrações dos portadores dessa inversão sexual. Pronto, pode passar. Boa noite, pessoal. Eu vou dar continuidade ao que a Andressa estava falando sobre os transtornos sexuais. Todos os transtornos que eu vou falar, eles são parafílicos. Os transtornos parafílicos, eles são transtornos de excitação sexual por objetos, situações ou objetivos atípicos. A pessoa pode ter um interesse parafílico, mas não necessariamente ser caracterizado um transtorno. Para ser caracterizado um transtorno, ela vai ter que ter alguns sinais patológicos, que seria esse interesse ele ser persistente, ser intenso, ele vai causar danos tanto para ele quanto para outras pessoas, e ele tem grande potencial de você acabar machucando outras pessoas, além de alguns deles serem tipificados como crime. O primeiro transtorno que eu vou falar é o exibicionismo, que seria uma obsessão impulsiva de exibir os órgãos genitais. As pessoas que praticam esse tipo de prática, elas preferem locais com aglomeração e não há intenção carnal. Então, a pessoa só quer mostrar os genitais para ela se satisfazer, mas ela não tem intenção de realizar sexo com outra pessoa. Pode passar. O próximo transtorno é o fetichismo, que seria uma fixação em algum objeto, em alguma coisa relacionada à pessoa, que a pessoa tem desejo. Então, pode ser um objeto, geralmente são roupas íntimas, mas pode ser qualquer objeto que pertence àquela pessoa. Alguma parte do corpo da pessoa também pode causar o fetiche na pessoa que tem um transtorno. Pode ser olhos, cabelos, mãos, pés, seios, enfim. E funções do corpo também, modo de andar, modo de falar, a própria pessoa dançando, e emanações do corpo, como a voz e o odor. Então, no caso do fetiche, essa situação, a roupa da pessoa, ela se torna o próprio objeto de desejo, não a pessoa em si. Então, a pessoa ela só consegue se sentir excitada com essa, sei lá, uma calcinha de alguém, uma cueca, uma coisa do tipo. Pode passar. Próximo é o masoquismo, que seria o prazer sexual infligido pelo sofrimento físico ou moral. Então, no caso do masoquista, ele gosta de ser humilhado, subjugado pela outra pessoa, e ela sente prazer nisso. Aqui tem alguns objetos que podem ser utilizados, e aqui duas situações bem características. Pode passar. Próximo é autoestrangulamento erótico, seria o prazer sexual por meio da privação de oxigênio. A pessoa vai sentir prazer em relação a isso. E aí pode se utilizar diversos objetos para essa prática, como garrotes, ataduras, sacos plásticos, máscaras, compressões torácicas e substâncias à base de nitritos voláteis. Essa prática é muito perigosa e a pessoa pode acabar morrendo, né? Um suicídio meio que sem querer. Pode passar. O próximo é o sadismo. O sadismo, no caso, ele seria o contrário do masoquismo, né? Que aqui a pessoa ela tem satisfação sexual no sofrimento da outra pessoa, e não de si própria. E aí a gente pode caracterizar ele em três partes, que seria o pequeno, que poderia ser só beliscões, ou anotei aqui, beliscões, injúrias e insultos. No caso do médio já seriam tapas, açoites, agulhadas e asfixia.
sem matar a pessoa, e no caso do grande seria já partindo para o homicídio mesmo. Pode passar. O próximo transtorno é o fronteirismo. Isso aqui ele é caracterizado como crime. Frottement significa fricção, seria a fricção dos órgãos genitais ou então dos seios, no caso das mulheres. Mas ele é mais praticado por homens. Aqui a gente tem situações bem características que acontecem dentro dos ônibus ou dos metrôs. Essas pessoas elas vão procurar aglomeração e vão tentar fazer essa prática sem que a outra pessoa perceba. Eu acho que isso acaba sendo um pouco meio difícil, por exemplo, uma mulher não perceber esse tipo de coisa. Acaba sendo uma situação bem constrangedora. Aqui tem um artigo: praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, reclusão de 1 a 5 anos. Ela é caracterizada como crime de, acho que é perturbação sexual, se não me engano. Pode passar. Pode passar o slide. O próximo transtorno é a pedofilia, também é crime. Ela pode ser hetero ou homossexual. Pode ser caracterizada pela simples observação de conteúdo pedófilo ou então o próprio estupro do menor, da criança. É muito comum na internet, e em filmes também, e ele é um crime tipificado. E aqui pode passar o slide. O slide, tu passa. Aqui no artigo 218 do Código Penal, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena de reclusão de 2 a 5 anos. E pelo Estatuto da Criança também está aqui falando que se você produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, película cinematográfica, utilizando criança ou adolescente, também é caracterizado nesse crime. E aí a reclusão é de 1 a 4 anos. Qualquer pessoa que estiver relacionada a isso, se você guardar conteúdo, produzir conteúdo, o local onde está sendo produzido, todo mundo é responsabilizado. Pode passar. Por fim, a gente tem a necrofilia, que seria o prazer em realizar sexo com cadáveres, ou então a masturbação em frente a eles, ou até o prazer com sexo em ambientes mortuários. Passa. Também tem o vampirismo, que seria o prazer relacionado ao sangue humano, ou não, pode ser sangue de animais. Está relacionado a lesões corporais e homicídio. Aqui tem essa foto da Elizabeth Baroche, que é a Condessa do Sangue, que era uma mulher do século XVI, uma húngara, se não me engano, que ela chegou a matar mais de 600 pessoas para beber o sangue das pessoas que ela acreditava que talvez fosse deixar ela mais jovem, mais poderosa, não sei. Tu passa? E a gente também tem o bestialismo, que seria a zoofilia, que é a prática sexual com animais. Ela é mais comum entre os homens, utilizando galinhas, patos, cabras, egos ou vacas, mas pode ser com mulheres também, com cães e cavalos. Pode passar. E agora a Marcela vai terminar essa parte. E eu vou continuar falando, dando continuidade aos transtornos. E o próximo transtorno é mixoscopia, ou impressionismo, né? Que é o prazer erótico ao observar e presenciar o coito de outras pessoas. Então, é uma pessoa que sente, enfim, que fica excitada, por exemplo, ou excitado quando vê outras pessoas tendo relações sexuais, né? A coprolalia é excitação ao proferir ou ouvir palavras sujas ou obscenas de outra pessoa, uma pessoa que fica excitada ou excitado simplesmente por ouvir coisas obscenas, né? Como a própria definição já diz. Onanismo ou masturbação não é considerado, né, um transtorno, enfim. E o edipismo é desejo sexual por parentes próximos, são pessoas que têm tendências ao incesto, é considerado um transtorno. Pode passar, por favor. E vou falar da, da urolagnia,
que é a gratificação sexual, no caso, o desejo, né, ao ver outro indivíduo em ato de micção, ou seja, é uma pessoa que quando vê outra pessoa urinando, fica excitada ou excitado, enfim, né, a coprofilia, né, excitação sexual pelo ato da defecação ou contato com as próprias fezes de outra pessoa, e é considerado um transtorno. Falando agora da lubrificação, lubrificidade senil, né? No caso, são aquelas pessoas idosas que começam a ter atos libidinosos anormais. Pronto, é isso, pessoal. Enfim, esse foi o nosso trabalho.